Renato, obrigado pela apresentação. Bom dia. Desculpe que a minha voz está horrível. A minha voz não é assim. Hoje mesmo estava sem voz, mas vou tentar falar um pouco sobre exatamente essa questão de LDL e HDL. Me sinto honrado de estar de volta a casa. Eu cresci aqui, fiz o meu curso, minha residência, e o que eu sei de medicina hoje certamente aprendi com os meus velhos professores, como Renato, a Bia, o Jorge, a pessoa que está aqui, o Manfro. Eu agradeço pelas lições de vida e de medicina que os mais velhos deram para mim. A Bia é mais nova, mas eu agradeço. Bem, o assunto que eu vou focar hoje é a questão de LDL e HDL. E esse é um assunto extremamente antigo, já na nossa época de estudantes e de residentes. Nós já sabíamos que colesterol total, LDL colesterol elevado, está relacionado com o risco aumentado de doença arteriocoronariana, e que os níveis de HDL e colesterol elevado estavam relacionados com menor risco de eventos coronarianos. Agora, uma coisa é dizer que o colesterol LDL elevado está relacionado, é um fator de risco de doenças coronarianas, e que o HDL colesterol elevado protege, que o baixo está relacionado com maior risco. Outra coisa é saber se a intervenção realmente traz benefícios em termos de proteção contra doenças. Nós sabemos também, isso de longa data, que os níveis de HDL e colesterol estão independentemente relacionados com o risco de eventos coronarianos, independente dos níveis de LDL. Podemos observar que pessoas que têm níveis de LDL e colesterol normal baixo, abaixo de 100, se tem HDL e colesterol baixo, por exemplo, 25, pode ter um risco de eventos coronarianos tão elevado quanto uma pessoa que tenha 220 ou mais de LDL e colesterol e nível de HDL e colesterol normal. Ou seja, as duas lipoproteínas, os dois colesteróis, nas lipoproteínas LDL e HDL, estão independentemente relacionados com o risco de eventos coronarianos. Isso é verdade para uma população e também entre as populações. Aqui temos o exemplo Mr. Fit, população americana, com seus níveis de colesterol total e o risco relativo de morte por doença arteriocoronariana, uma população chinesa com níveis bem mais baixos de níveis de colesterol total e risco bem mais baixo do que a população americana. E essa verdade certamente fundamentou várias tomadas de condutas em termos de saúde pública. E na década de 70, quando os dados de Framingham foram publicados pela primeira vez, o Senado americano iniciou um plano assim, de promover a saúde, e o conceito que se tinha naquela época é o que nós chamamos de modelo americano clássico. Essa é a tradução que eu fiz para o português do Classic American Model, onde nós tínhamos o modelo de LDL como o bandido, vamos dizer assim, e o HDL como o mocinho que protegia contra a aterosclerose. E esse modelo Far West, que se chamava, tinha como ator principal a LDL, e os outros fatores de risco ficavam como coadjutores, e a intervenção principal realmente em termos de saúde pública começou com a intervenção sobre os níveis de LDL. E realmente essa intervenção a nível de saúde pública trouxe resultados positivos para a saúde pública americana, e isso consiste basicamente de diminuição de ingestão de colesterol e de gorduras saturadas e substituição por hidrato de carbono. E essa intervenção em hábitos de vida levou realmente à redução do nível de LDL e colesterol da população, de cerca de 30%, que correlacionou com mortalidade de cerca de 15% na mortalidade, diminuição da mortalidade por doenças cardiovasculares de 70% a 90%. Porém, essa redução começou a apresentar uma estabilização da diminuição da mortalidade ao redor de 90%, e lá para 94, 95, houve o que nós chamamos de rebote da mortalidade cardiovascular, que os pesquisadores, e principalmente o grupo Goldstein Brown, começaram a buscar o porquê desse fenômeno. E uma das coisas que se descobriu, que nesse período, na população americana, apesar do nível de LDL e colesterol continuar declinando ou continuar baixo, também os níveis de HDL e colesterol na população estavam começando a cair. Aqui são dados de 81 até 93. Desculpe que está difícil de ver aqui. Em diferentes faixas, diferentes grupos de população, em mulheres e homens. E pode observar uma queda maior, mais acentuada nas mulheres. E essa redução de HDL e colesterol foi um fator que certamente estaria relacionado com essa estabilização e talvez o aumento relativo de mortalidade por eventos. E esse modelo lipídico de LDL lutando contra HDL
e que teve, então, como foi o fundamento dessa intervenção, e que deu certo, de 70 a 90, diminuindo a mortalidade por eventos coronarianos, levou a essa estabilização e tendência para o aumento da mortalidade, e isso esteve na sociedade americana relacionado basicamente com o aumento da obesidade e termos lipídicos relacionado com diminuição dos níveis de HDL e colesterol. E esse modelo é hoje chamado modelo metabólico de risco cardiovascular, e o grande representante, vamos dizer assim, comercial é a síndrome metabólica. Já em 92, nas clínicas, de várias clínicas americanas que tratavam de pacientes com cardiopatia isquêmica, os níveis baixos de HDL e colesterol representavam o distúrbio lipídico mais comum dos pacientes que apresentavam eventos coronarianos. É claro que outras alterações também estão presentes de uma forma importante, mas os níveis de HDL e colesterol baixo, já no início da década de 90 nos Estados Unidos, era o distúrbio lipídico mais comum. E hoje nós acreditamos, entre outras causas, claro que aqui hoje não tem tempo de discutir com obesidade e outros fatores de risco, a questão da redução do nível de HDL e colesterol, apesar dos níveis de LDL e colesterol continuarem baixos, como um contribuinte para a diminuição da mortalidade, para a parada da diminuição da mortalidade por doenças cardiovasculares nos Estados Unidos. E hoje sabemos que um dos melhores preditores de eventos é exatamente a relação do colesterol total dividido para HDL, que é um preditor muito melhor do que os níveis de HDL, de colesterol total isoladamente. E nós sabemos que, do ponto de vista individual também, os níveis baixos de HDL, aquelas pessoas que apresentam níveis baixos de HDL e colesterol são aquelas pessoas que apresentam mais risco. Isso, do ponto de vista populacional, tem impacto importante, porque o mundo inteiro está envelhecendo, e à medida que nós envelhecemos, os preditores de risco vão ter mudanças de valor. Por exemplo, aqui é um gráfico que mostra, comparado com as pessoas saudáveis, a diferença dos níveis de LDL e colesterol para mais em miligramas por decilitro, ou os níveis de HDL e colesterol para menos daquelas pessoas que tiveram eventos coronarianos, infarto agudo do miocárdio, numa população do Münster, na Alemanha, no estudo PROCAN do outro asma. E pode observar que em pessoas jovens, 30, 40, 40, 50 até 60 anos, realmente, os jovens, as pessoas jovens, geralmente têm níveis de LDL e colesterol mais elevado comparado com as pessoas que não infartam, apesar de que níveis baixos de HDL também estão presentes. Só que, do ponto de vista proporcional, nós sabemos que eventos coronarianos acontecem muito mais depois de 50, 60 anos, certo? Então, do ponto de vista populacional, depois dos 60 anos, onde acontece o maior número, né, a incidência de eventos coronários é maior, os níveis elevados de LDL colesterol passam a ser menos prevalentes e os níveis baixos de HDL colesterol comparado com aquelas pessoas que não infartam passam a ser muito mais prevalentes. Ou seja, na população, na prática do dia a dia, como nós sabemos que são as pessoas mais idosas que mais têm eventos coronarianos, a questão da HDL colesterol baixo como um grande marcador e fator de risco passa a ser um fator muito importante. E também o mesmo estudo pesquisou não somente o risco de eventos, mas o tempo que as pessoas levavam desde o diagnóstico de dislipidemia até ter eventos, e no caso especificamente, comparando aquelas pessoas que tinham HDL colesterol abaixo de 35, comparado com aquelas pessoas com 35 ou mais, desde o momento do diagnóstico de dislipidemia até o evento. E pode observar que a grande maioria das pessoas tinham evento coronariano muito precocemente, ou seja, nos primeiros anos após o diagnóstico dos níveis de HDL colesterol baixo. Bem, nós sabemos então que há uma nítida relação entre HDL colesterol baixo e aumento de risco de doença arterial coronariana. Então, será que aumentar o nível de HDL colesterol pode proteger contra eventos coronarianos na nossa prática? Em relação ao LDL, nem vou falar hoje porque é um assunto que acho que já está muito batido e todos já sabem muito bem. Começando com com intervenções não farmacológicas, estilos de vida, nós temos aqui 4 fatores que sabidamente aumentam o nível de HDL. Atividade física, exercício, ingestão muita de álcool, não vou falar sobre isso hoje porque isso é um capítulo extenso à parte. Para quem fuma, parar de fumar, e para quem é obeso, perder peso, perder massa adiposa. E esse estudo, em 2002, mostra, em termos de mudança de nível de HDL e colesterol, que a atividade física, né,
aumenta HDL somente naquelas pessoas que têm níveis basais de triglicerídeos elevados, ou seja, quem tem triglicerídeos normais ou baixos, muitas vezes a atividade física por si só não aumenta o nível de HDL e colesterol, e também depende da frequência. Aqui, mais que 5 vezes por semana de atividade intensa e menos que 3 vezes por semana de atividade intensa, mostrando claramente que para aumentar os níveis de HDL e colesterol ao redor de 13,5 miligramas por decilitro, há necessidade de atividade intensa e constante, mais que 5 vezes por semana. Esse assunto é um assunto que o Jorge entende melhor do que eu, então só vou passar esse slide rapidamente aqui. Em termos de dieta, tem várias intervenções que sabemos que interferem no nível de HDL. Uma coisa que nós sabemos, e já falei a nível populacional, é que reduzir demasiadamente a ingestão de gorduras da dieta, principalmente saturada, reduz o HDL. Isso é uma intervenção que eu vejo muitas vezes de forma errônea, a pessoa menos avisada, até as pessoas leigas, né, tem dislipidemia e reduz agressivamente a ingestão de gorduras e acaba reduzindo, infelizmente, bastante o nível de HDL. Agora, em relação a diferentes tipos de ácidos graxos, o ômega 3 tem recebido bastante atenção e tem tido vários estudos, e isso é uma revisão que foi feita alguns anos atrás, de 72 estudos randomizados com intervenção com ômega 3, cápsulas de ômega 3, 1 a 7 gramas por dia, e a intervenção média em termos de tempo de 2 meses. E só se observou aumentos no nível de HDL e colesterol naquelas pessoas que tinham triglicerídeos normais, ou seja, abaixo de 170, e não se observou aumento de HDL naquelas pessoas que tinham triglicerídeos elevados. E nós sabemos que a intervenção com cápsula ômega 3 reduz eventos coronarianos. E isso hoje é bem claro. E nós temos, então, outras explicações que não propriamente o aumento de HDL, principalmente naquelas pessoas de risco que têm triglicerídeos elevados, em relação à prevenção de eventos coronarianos por ômega 3. Medicamentos. Certamente o primeiro medicamento que aumentou de forma significativa o nível de HDL e que na década de 70 já tínhamos, o artigo foi apresentado em 75, já tínhamos evidências de que pudesse trazer benefício em termos de risco coronariano, é a niacina ou ácido nicotínico, que nesse caso foi usado 1 grama 3 vezes por dia, numa população de mais de 1.000 pessoas, e mostrando a diminuição de eventos fatais, não fatais, AVC, e também necessidade de intervenções coronarianas naquele grupo que recebeu o ácido nicotínico. E depois desse estudo, vários outros estudos também mostraram o benefício, depois eu vou comentar um pouco, mas não temos um estudo especificamente desenhado no nosso meio para que nós possamos realmente saber exatamente qual é a dose e qual é o tipo de intervenção que mais pode nos ajudar em termos de beneficiar a população, já que o ácido nicotínico é provavelmente tolerado por causa dos seus efeitos colaterais. Depois, em 84, veio o Helsinki Heart Study, foi um dos primeiros estudos de fibratos que foi publicado, que teve resultado negativo no geral. Nós podemos observar aqui, o estudo foi comparando gemfibrozil com placebo, aqui dividindo grupos com HDL colesterol acima de 40 e HDL colesterol abaixo de 40. E no estudo como um todo, o estudo foi negativo. Mas teve benefício somente naquele grupo de pessoas que tinham HDL colesterol abaixo de 40 com triglicerídeos acima de 200. Esse grupo foi o único grupo que teve redução de eventos coronarianos com intervenção com gemfibrozil. Nós vamos observar também com outros estudos com fibratos que somente esse grupo de perfil de pessoas com triglicerídeos elevados, HDL colesterol baixo, se beneficiam com intervenção, ou pode se beneficiar melhor com intervenção com fibratos. O FATS foi um estudo interessante, aliás, foram 2. Esse estudo é um deles que usou tratamento TRIPS com resina, ácido nicotínico e lovastatina, comparando o cuidado usual com esse cuidado triplo, onde se teve aqui em amarelo aumento de HDL e colesterol de 43 para 53, no outro grupo o nível de HDL e colesterol continuou baixo, uma redução significativa de mortes e eventos não fatais cardiovasculares. E o HATS, estudo mais recente, comparando a intervenção conjunta de ácido nicotínico, simvastatina, com outras intervenções como antioxidantes e o próprio simvastatina isoladamente, mostrando o benefício de se adicionar niacina na medida em que aumentava o nível de HDL e colesterol de uma forma significativa, quando comparado até com um grupo com uso de simvastatina isoladamente. E o VIEHIT, que é outro estudo que também usou gemfibrozil. Esse estudo também incluiu pessoas
com HDL e colesterol abaixo de 40, níveis de colesterol total considerados normais, pode observar aqui, não teve diferença nível de colesterol, grupo placebo e gemfibrozil, e aqui nível de LDL e colesterol exatamente, ou praticamente iguais, e o grupo que recebeu gemfibrozil aumento significativo de 6% dos níveis de HDL e colesterol e redução de cerca de 30% dos níveis de triglicerídeos. Foi um estudo positivo e para esse perfil de pessoas, então, com HDL e colesterol baixo e triglicerídeos elevados, mostrou benefício. Esse resultado, então, mostrando proteção, menor risco de eventos para o grupo de gemfibrozil, mas pode observar que a divisão da curva, ou seja, a separação da curva se faz muito mais tardiamente do que em outros estudos de intervenção com estatinas. Bem, vimos então algumas intervenções que podem proteger, mas tem intervenções que possam reduzir LDL, aumentar HDL e pode não proteger contra eventos coronarianos? Nós sabemos que reduzir LDL e colesterol de várias formas, dieta, estilo de vida, estatinas, resinas, ela reduz o risco de eventos e isso o Cholesterol Trialist mostrou claramente. Agora, tem algumas intervenções que podem reduzir LDL e podem não reduzir eventos. Um deles é a terapia de reposição hormonal com estrógeno aqui no conjugado. A terapia com estrógeno aqui no conjugado, e na nossa época, quando nós tínhamos residência, a gente indicava TRH para reduzir os níveis de LDL, porque nós não tínhamos estatinas ainda. E realmente, consistentemente, a terapia com estrogênio aqui no conjugado, com sem progestágeno, reduz significativamente o nível de LDL e colesterol, aumenta significativamente o nível de HDL e colesterol, isso é bem constante em vários estudos, só que ela não traz risco, diminuição de risco de eventos coronarianos. Muito antes, pelo contrário, nos primeiros anos pode até as mulheres que recebem a terapia de reposição hormonal ter um excesso de eventos, apesar de ao longo do estudo não ser significativo. E o Women Health Initiative, que foi publicado mais tarde, uma população maior, em mulheres de 50 a 74 anos, mostrou realmente que para a proteção cardiovascular, né, o estrógeno, a terapia de reposição hormonal não está indicado. Pode estar indicado para outras coisas, mas para proteção cardiovascular certamente não está indicado. E, muitas vezes, pelo contrário, poderia até aumentar riscos de eventos coronarianos, cerebrovasculares mais especificamente. E aqui no caso diz que aumenta 8 AVCs por ano para cada 10 mil mulheres que usam uma terapia de reposição hormonal. E no caso de infarto, é ao redor de 7 eventos. Ou seja, realmente a terapia de reposição hormonal pode reduzir LDL e aumentar HDL, mas em relação aos eventos vasculares, certamente não é uma coisa benéfica. E em dezembro do ano passado, todos nós que trabalhamos com lipídios fomos surpreendidos pela notícia de que um programa grandioso do mundo inteiro, com a droga torcetrapib, que é um medicamento que inibia uma proteína que reduz o nível de HDL e colesterol e com isso aumentava tremendamente o nível de HDL e colesterol, que estava já na fase 3 de desenvolvimento com estudos de um estudo clínico randomizado de eventos, foi interrompido porque o grupo que estava recebendo esse inibidor da proteína transportadora de ácido de colesterol teve um aumento de risco de mortalidade cardiovascular e o programa todo foi descontinuado. E, na verdade, não somente para os clínicos, como diz o jornal, mas para nós lipidólogos, foi um choque muito grande, porque era uma área que nós estamos trabalhando, porque reduzir LDL já sabíamos, e a gente sabe reduzir LDL muito bem, na verdade. Agora, aumentar HDL era uma coisa muito difícil. E aqui está o perfil, então, da ação do torcetrapib, que eu vou explicar com detalhes daqui para frente. O torcetrapib, desde doses mais baixas até doses mais elevadas, aumenta de forma consistente em nível de HDL e colesterol, aqui amarelo, e a dose que foi usada no estudo foi de 60 miligramas, né, e ela aumentava de uma forma constante HDL e colesterol em cerca de 60%. Não tem nenhuma outra intervenção farmacológica que aumente HDL e colesterol 60%. E reduzia também o LDL e colesterol ao redor de 15%. E quando associado a está aqui, aumento de 60% de HDL e colesterol, redução de cerca de 15% de LDL, e quando adicionado a uma outra estatina, ela mantinha o seu poder de aumentar os níveis de HDL e reduzia de uma forma sinérgica os níveis de LDL e colesterol. E isso, então, foi o que foi tentado do ponto de vista lipídico, como desfecho
intermediário era ótimo, né? Aumentava HDL, baixava LDL de forma significativa. Então foi testado, mas se viu que aquelas pessoas que recebiam essa combinação morriam mais. É claro que teve um aumento do nível de pressão arterial nesse grupo, mas agora eu vou passar a lhes mostrar não o lado de pressão arterial, porque eu sei que tem pessoas que entendem disso muito mais do que eu. Agora, o aumento do nível de pressão arterial não explica completamente, ele explica cerca de 1/3 do aumento de mortalidade por essa combinação de drogas. E outros 2/3 certamente é pelo mecanismo que nós vamos ver agora. Então, assim, eu vou falar rapidamente, né, é um assunto bastante complexo, mas vou tentar passar aos senhores o que nós sabemos hoje, então, em relação aos mecanismos relacionados a HDL envolvido na aterogênese. E essa é uma área que eu tenho trabalhado desde meu doutorado, em 86, e em 91 a 94, nos Estados Unidos, em Winston-Salem, eu tive o prazer de acompanhar um dos melhores grupos em metabolismo HDL, que trabalha com primatas não humanos, com macacos, para entender a questão do mecanismo de HDL como um elemento anti-aterogênese e anti-doença arteriocoronariana. Então, eu desenhei isso tudo e eu apareço aqui como segundo doutor, porque quem fez o cálculo é o pessoal de lá, é um módulo extremamente complicado. E nós começamos a entender algumas coisas que até então não se sabia. Inclusive, esse artigo demorou para ser publicado, porque nós mudamos o conceito, e hoje o conceito é aceito, e demorou 4 anos a ser publicado depois que nós tínhamos mandado, porque nenhum editor aceitava, dizendo que os dados de vocês estão errados. Nunca tivemos esse tipo de dado. Só que depois de 4 anos, a pessoa começou a se convencer que o mecanismo de HDL era um pouco, ou bastante diferente do que nós tínhamos aprendido nos bancos escolares. Esse é um mecanismo clássico que todos imaginam que acontece, né, quando nós falamos de transporte de reverso colesterol, ou seja, nós temos na periferia macrófagos carregados de colesterol na parede arterial ou na própria placa aterosclerótica. Nós temos então acúmulo de colesterol na periferia, que é removido por partículas de HDL, que por sua vez, classicamente, até nos livros as pessoas dizem que é produzido pelo fígado, pelo intestino, né? E através da enzima LCAT, destina colesterol-transferase, esse colesterol é bombeado literalmente para dentro das partículas de HDL, que por sua vez vão crescendo em tamanho e em peso de colesterol dentro da HDL, e volta para a circulação, e lá no fígado, no hepatócito, é reconhecido a sua proteína, que é a proteína 1, pelo receptor de HDL, que é chamado SRB1, Scavenger Receptor B1, e por sua vez, então, entrega o seu conteúdo de colesterol para o hepatócito, que por sua vez excreta o excesso de colesterol na bile, já que nós, mamíferos, nós não temos sistema enzimático capaz de degradar o colesterol, ou seja, o colesterol, uma vez ingerido ou sintetizado pelo fígado, a única forma que nós temos de nos livrar é eliminando dentro da bile. Isso é o que sempre se imaginou. Só que o que nós sabemos hoje, e isso foi, então, a revolução que nós demoramos 4 anos para ter o paper aceito, foi o seguinte, é que nós tínhamos estudos, então, tentando descobrir como é que a HDL surgia. E nós tínhamos macacos que podíamos canular a veia porta e a artéria hepática para ver o que entrava, o que saía. E nós víamos que do fígado não saía partícula de HDL. E nós vimos que do fígado só saía a apoproteína A1. Então, onde é que se formava HDL? A HDL se forma na circulação, principalmente no músculo. Quando nós temos, no músculo, nós temos as partículas ricas em triglicerídeos, como quilomicro em VLDL, que vão lá no leito capilar muscular, entregar o seu conteúdo de triglicerídeos através da hidrólise para a lipase liproteica, que degrada os triglicerídeos no núcleo, as lipoproteínas ricas em triglicerídeos, ou TG-rich lipoproteins, que a gente chama, e entrega o ácido graxo para o tecido muscular para a produção de energia. E se a gente não faz isso, o que acontece é que o tecido adiposo toma o seu lugar e a lipase liproteica, o tecido adiposo, acumula esses triglicerídeos no pneu da barriga. E no caso das pessoas que praticam atividade física, o que acontece é que a ativação da lipase proteica pela atividade muscular de uma forma constante é bem eficaz, e nessa delipidação das partículas de triglicerídeos, como quilômetro VLDL, a liberação da capa de lipoproteína, porque a lipase liproteica ela só degrada triglicerídeos, que é o núcleo. Então sobra a capa das lipoproteínas, que é colesterol livre, proteínas, fosfolipídios. Essa capa se destaca no leito capilar muscular, e no momento que essa capa se destaca no leito capilar muscular,
como a proteína 1 é uma proteína extremamente lipofílica e está na circulação como a albumina circula, ela se liga diretamente a essa capa de lipoproteína que foi delipidada, vamos dizer assim, no músculo. E aí se forma a partícula nascente HDL. E essa partícula nascente HDL, na verdade, então, é a capa da lipoproteína com a proteína 1, e a lipoproteína foi desenhada pela natureza para carregar lipídios. Então, essa partícula é extremamente lipofílica e vai na circulação buscar o quê? O lugar que tem mais lipídios na placa aterosclerótica. E ela entra em contato ou penetra na placa aterosclerótica e lá, através de interação da proteína 1 com proteínas como ABCA1 e ABCG1, recebe o colesterol em excesso desses macrófagos, geralmente, e vai, então, aumentando o tamanho através da ação da enzima L, que é a crescetina-colesterocetiltransferase, que vai esterificando o colesterol que está livre na placa aterosclerótica, que depois que os macrófagos se enchem de colesterol, elas entram em apoptose e liberam o colesterol, então, para o espaço intercelular dentro da placa. E esse colesterol é livre, só que o colesterol, para entrar dentro da HDL, tem que ser esterificado. E essa enzima LCAT, crescetina-colesterocetiltransferase, que é sintetizada também pelo fígado e está abundantemente presente na circulação, ela catalisa essa reação de esterificação e bota para dentro da HDL. Literalmente bombeia o colesterol para dentro da HDL e vai maturando a HDL. E essa partícula HDL, quando madura, volta para a circulação e que lá no hepatócito é reconhecido na sua superfície APOA1, a proteína 1, pelo receptor APOA1 e entrega o seu conteúdo de colesterol para o hepatócito, e do qual o colesterol excesso é eliminado. Esse é o mecanismo clássico do transporte ao invés de colesterol, vendo só o lado de HDL. Só que, na verdade, não é só isso. Nós temos essa proteína, então, proteína transportadora de ácido de colesterol, CETP, que é também sintetizado pelo fígado. A sua produção é determinada geneticamente. Então, tem famílias que têm níveis mais altos, tem famílias que têm níveis menos elevados. E essa proteína, que também é extremamente lipofílica, ela está presente na circulação. E quando, dentro da circulação, as partículas de HDL, ricas em colesterol, elas se chocam fisicamente com uma outra partícula de proteína, que pode ser quilomicron, VLDL ou LDL, no momento do contato físico, essa proteína transfere o colesterol do HDL para essas partículas geralmente ricas em triglicerídeos e devolve para HDL, trocando equimolarmente colesterol éster pela molécula de triglicerídeos, formando então HDL pobre em colesterol, rica em triglicerídeos, ou seja, diminui os níveis de HDL e colesterol e levando mais colesterol para as partículas que vão se tornar partículas aterogênicas, como LDL. E nós sabemos que as pessoas, as famílias que têm a atividade dessa proteína mais elevada, têm níveis de HDL e colesterol mais baixo e níveis de LDL e colesterol mais elevado por causa dessa troca aqui. E o que nós sabemos também, que o HDL colesterol que vem para o LDL, ela poderia voltar então para a circulação e poderia reentupir de novo, redepositar na parede arterial, e por isso nós sempre, classicamente, achávamos que o CETP era um vilão, né? Essa proteína roubava o colesterol do HDL que estava tentando eliminar pelo fígado, de volta para as partículas aterogênicas, e as partículas aterogênicas poderiam voltar para a parede arterial, depositar na placa aterosclerótica, diminuindo o poder do transporte reverso do colesterol. Esse era o modelo. E realmente vários estudos, no início da década de 90, levavam a acreditar nisso. E realmente, se nós compararmos pessoas com extrafamiliar de infarto com famílias sem eventos coronarianos, nível dessa proteína mais elevado, HDL colesterol mais baixo, LDL colesterol mais elevado. E aí, a partir desse protótipo, desse paradigma, foram desenvolvidos medicamentos para inibir essa proteína, para que o transporte reverso de colesterol não fosse prejudicado, não fosse interrompido, e que o colesterol da periferia pudesse voltar, como gostaríamos, para o fígado, ser eliminado. E nós achávamos, né, no começo da década de 90, que isso seria bom. Só que o primeira inibidora de CETP, nós tivemos o privilégio de utilizar em macacos no laboratório onde eu estava. E, na verdade, mostrou exatamente o contrário.
E aí nós tivemos várias explicações, e uma das explicações é que os macacos têm triglicéridos extremamente baixos, 10 a 15. E quando nós temos níveis de triglicéridos extremamente baixos, ou seja, essas partículas ricas em triglicerídeos, elas praticamente não estão presentes, CETP pode estar presente, mas ela não funciona. Então, inibindo o que não funciona. Né? Bem, agora o que nós sabemos hoje, né, isso aí, o que realmente acontece no corpo, é que esse colesterol, então, que foi roubado do HDL para as partículas de VLDL, que depois vão se transformar em LDL, também pode voltar ao fígado através do receptor de LDL, em vez de voltar para a periferia. Ou seja, essa proteína, na verdade, pode até estar contribuindo para aumentar o transporte de colesterol via partículas que nós sempre chamamos de heterogênicas. E realmente é isso que acontece nas pessoas. Nós sabemos hoje que cerca de 50% do colesterol removido da periferia volta para o fígado via receptor de HDL, transporte de colesterol clássico, e outros 50% pode retornar ao fígado via esse desvio para as partículas heterogênicas. Então já dá para entender por que essa inibição pode não ser boa. Esse esquema do Brewer, que eu gosto, é meio cheio de esquemas, mas é só para mostrar que, na verdade, então nós temos aqui o fígado, que produz partículas de triglicerídeos com VLDL, que na circulação transforma em LDL, e que por sua vez deposita na periferia, que representa o macrófago da parede arterial, e forma a placa aterosclerótica. E o que nós sabíamos é que essas partículas de HDL nascentes, produzidas durante a delipidação de partículas ricas em triglicerídeos como quilomicro no músculo, né, juntamente com a APA1 do fígado, formam as partículas HDL, e proteínas como ABCA1, SRB1, conseguem remover então o colesterol acumulado na periferia e levar de volta para o fígado no roteiro do transporte reverso colesterol clássico, e também essa proteína CETP roubar metade do colesterol e entregar de novo para essas partículas. Por sua vez, não, pensamento clássico viria para cá, mas hoje em dia nós sabemos que isso pode voltar também para o fígado. E o que nós sabemos hoje, que isso através do cinética em macacos que se reproduzem em humanos, que somente cerca de 5% do colesterol da periferia é removido por aquelas partículas que nós achávamos que removia mais colesterol da periferia, que são os HDL nascentes, e 95% na verdade são removidos por aquelas partículas maiores, já mais maduras de HDL, que derivam do HDL nascente através da ação da LCAT. LCAT, lecitina-colesterol-transferase, é uma enzima então fundamental nesse mecanismo, e um dos potentes inibidores de LCAT é o cigarro. A gente não sabe exatamente qual é o componente químico do cigarro que faz isso, mas o cigarro inibe a LCAT. Então, quem fuma geralmente tem HDL colesterol baixo, porque inibe essa remoção de 95% do colesterol da periferia. E que nós sabemos hoje, então, que cerca de 50% desse colesterol removido volta para o fígado para transporte de colesterol via HDL, mas outros 50%, elas são realmente transferidas por partículas ditas classicamente heterogênicas, mas que também acabam cerca de 50% retornando ao fígado através do receptor de LDL. E no momento que nós inibimos esse retorno de 50% do colesterol removido da periferia via LDL, nós não podemos esperar que isso estivesse fazendo bem. Ela aumenta os níveis de HDL porque ela bloqueia as transferências, ou seja, 50% do colesterol que deveria voltar para o fígado fica retido no sangue. É por isso que a HDL aumenta. Então, para terminar, realmente assim, nós temos muito que aprender pela frente. E em relação à parte da HDL, nós estamos atualmente, hoje, pelo tempo, eu tinha pedido para esse tempo que eu preparei, nós temos medicamentos novos, né? Estamos já na fase 2, alguns deles que podem trazer benefício em termos de aumentar HDL e adicionar efeito benéfico, além da redução do LDL. Porque nós sabemos que reduzir LDL da forma certa funciona, ainda nós não sabemos exatamente o que é bom para aumentar HDL. Ácido nicotínico provavelmente funcione, mas também tem muitos efeitos colaterais difíceis de usar. Fibrados em população bem determinada, e a associação de fibrados com estatinas aumenta tremendamente os eventos colaterais, então a gente não recomenda que as pessoas não especializadas usem essa associação. E o que nós estamos buscando atualmente são mecanismos que, através de forma correta, aumente, ajudar o transporte de reverso colesterol, e o aumento de HDL pode ser marcador ou não. Nós temos uma molécula que
Na época da nossa residência nós tínhamos, depois se abandonou porque diminuiu a HDL, que é o Probucol, é o Listerol, não sei se lembra. Nós tínhamos. O Probucol era um potente antioxidante e que reduzia tremendamente o nível de HDL e colesterol. E hoje em dia se sabe que o Probucol aumenta, na verdade, essa remoção de HDL para o fígado, ou seja, aumenta o transporte inverso de colesterol. Tanto é que o Probucol diminui o xantoma, ou seja, depósito de colesterol nos pacientes com hipercalcemia familiar. Talvez seja um medicamento que esteja voltando num outro formato, e já está em fase de experimentação. E enquanto isso, vamos então fazendo força para reduzir os níveis de LDL e vendo as formas seguras de aumentar o HDL que possam beneficiar os nossos pacientes. Então, era isso. Muito obrigado.